Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Graça e paz. Que bom estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor para sermos ministrados através de uma palavra, essa palavra que o Senhor, Ele colocou no meu coração. Não foi esses dias não, faz dias, eu não tive a oportunidade de falar com a igreja, mas agora tive essa oportunidade, eu vou pregar essa palavra. É uma palavra simples, é uma palavra que todos nós conhecemos, mas Deus falou comigo, e aquilo que Ele falou, eu vou falar para vocês. Amém, queridos? Que eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Que a igreja, ela já louvou, já agradeceu, e nós vamos hoje e nessa hora ouvirmos a voz de Deus e falarmos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 127. 127. Amém? Salmo 127. A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, pousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche os seus alfajas, as suas alfajas. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém, queridos? Graça e paz. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que venha falar com cada um de nós aqui nesse instante. Senhor, eu te apresento, Pai amado, a minha vida. Pai amado, que tu me tome, Pai amado, aqui nas tuas mãos. Me usa, Senhor, como um vaso, que não seja eu, Pai amado, mas seja tudo de ti. Pai amado, que não saia da minha boca uma palavra, Pai, que seja, Senhor, minha, mas que todas sejam tuas, Pai amado. Me dirige, Pai amado, com humildade, me dirige, Pai, aqui, para que eu seja, Senhor, a tua boca nesse local, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Queridos, quem está anotando, o pessoal das células, o tema dessa meditação é um lar edificado no Senhor. Eu repeti o tema, um lar edificado no Senhor. Amém? Então, neste salmo, o rei Salomão, ele manifesta, através da sua grande sabedoria dada por Deus, como o homem deve se conduzir a sua casa e a sua família. Para que o Senhor possa nos edificar e nos abençoar. Deus, ele age nas nossas vidas como quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Somente Ele é o nosso caminho, e Ele é que nos dá o nosso caminho e o nosso destino. Não existe outra possibilidade de nós termos abençoado e vivermos uma vida de glória, de bênção, de paz, sem ser através do Senhor. E esse salmo, ele nos fala isso. Mas eu estudando esse salmo, e o Senhor me falou algumas coisas. Então nós vamos ver neste salmo que o Senhor, ele me mostrou algumas lições que nós devemos seguir. Nós vamos ver aqui algumas lições que nós devemos seguir. Então, tudo que nós vemos na Bíblia, queridos, que Deus fala com a gente, Ele fala, mas nós temos que ativá-la.
ele fala, mas nós vamos ter que usar como instrumento para que Deus ele venha se manifestar em cada um de nós. E a primeira lição é o seguinte: só o Senhor tem o poder de edificar. Só o Senhor tem o poder de edificar. Somos edificados quando aceitamos o Senhor Jesus. Isso é uma coisa que todos nós sabemos, né? Como único e suficiente Salvador. Então, queridos, nós precisamos confessar o Senhor Jesus perante os homens, para que nós nos tornamos o templo do Espírito, que nós vamos falar mais adiante. Templo do Espírito. E quando nós o aceitamos, ele já coloca no nosso coração, na nossa vida, o Espírito Santo de Deus. E já nos dá também uma porção de fé. Você pode dizer, mas eu não tenho fé. Só quando você aceita Jesus, Jesus já deu essa fé para você. Agora falta você ativar através da palavra. Amém, queridos? Então, somente Deus, ele tem o poder de nos edificar. O Senhor Jesus é o nosso alicerce, a rocha que nos sustenta. Só Jesus tem esse poder. Ele é a nossa rocha, ele é o que nos sustenta, ele é o nosso equilíbrio, queridos. Então, não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, sem ele, nós não temos nem a salvação. Nós não vamos ter, porque só ele é que pode nos dar essa salvação. O salmista, ele fala, e aqui nesse salmo, ele é dois tipos de casas. São dois tipos de casas. Primeiramente, a casa espiritual. A casa espiritual, ela é edificada por Deus, através da sua palavra, que nos mostra como devemos, que ele nos mostra com detalhe como devemos construir ou edificar essa casa espiritual. Nossa casa espiritual, ela tem caminho, ela tem algo que nos mostra que não mas eu vou me edificar na casa de Deus, é só por eu aceitar, só não, querido. Nós temos que colocar e fazer algumas coisas para que o Senhor, ele possa nos edificar. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível, mas todo o possível, quem tem que fazer é eu e você, para que a gente veja a glória do Senhor nos edificando. E a palavra de Deus, querido, não é assim, nós aceitamos, não, queridos, é tempo, ele é escada, ele é caminho que nós temos que andar. Jesus nunca disse que ele é uma autoestrada, ele é algo ligeiro, não, é caminho, então nós temos que ir devagar. Muitos vão mais ligeiros, outros mais devagar, mas tudo é respaldado através desse livro, essa palavra, porque sem ela nós não ouvimos a voz de Deus. Essa palavra é a voz do Senhor, ela é a voz de Deus. Quando nós falamos, oramos, nós estamos falando com Deus, mas quando nós queremos que Deus fale conosco, pegamos a palavra. E ela fala aí sobre o que, pastor Paulo? Em tudo que você imagina, tudo que você possa imaginar. Você queira, você tem resposta de Deus. E atualíssima, essa palavra aqui tem leis, as leis mudam, queridos. Muda a lei, muda conceitos humanos, mas a lei de Deus, ela não muda. Ela é única. E nós não podemos, como pregador da palavra de Deus, nós não podemos mudar nada. Ele diz na palavra que ele não pode, que nós não podemos acrescentar ou tirar alguma vírgula dela. Ela tem que ser falada na íntegra e ela é atualíssima. Tá, querido? Então nós temos que nos sustentar através delas. Então, a palavra de Deus, que nós somos, e a palavra de Deus, ela é alicerce. Ela é um alicerce. Ela é, comparando uma casa, ela é uma parede. Ela é também uma cobertura. O alicerce, nós temos que ser alicerçados. Quem é que faz tudo isso? O Senhor Jesus, através da sua palavra. Ele nos
Ele nos alicerça, Ele nos dá, a parede, ela é como cobertura, como uma casa dessa. Ela, para ser uma casa que não balance, que ela não caia, ela tem que ter tudo isso. Nós temos que nos alicerçar no Senhor Jesus. E uma casa, querido, alicerçada no Senhor Jesus, ele mesmo fala que ela não cai. Pode vir vento, pode vir tudo, mas alicerçada no Senhor Jesus, nós não vamos ter medo. Aí você pode estar olhando aí dizendo, mas eu sou crente há tantos anos, eu sinto tanto medo, eu tenho problemas, queridos, mas com certeza eu te digo nessa noite, se você tem esses problemas, tu que muito tempo serve ao Senhor Jesus, assim como eu sirvo, com certeza não é culpa dele, porque você é que não está se alicerçando. Como é que eu me alicerço? Só através da palavra, através dela, só pegar o livro aqui, não. Eu tenho que abrir, eu tenho que comer, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer. Como é que eu vou me alicerçar em algo ou ter alguma coisa forte em mim se eu não estudei? Eu nunca vou poder dar uma aula de matemática se eu não estudei matemática. Então, na vida nossa, querido, a palavra de Deus ela tem que ser vista. Quando, irmão Paulo, todo dia nós temos que ler. Queria, mas não tem um tempo, mas eu não estou dizendo que você lê o dia todo. E nem Deus quer isso de nós. Ele quer que a gente faça um devocional, um pouco, leia, medite e fale com Deus. E naquilo que você vê, e naquilo que você fala, a oração ela tem que ter ação. A oração é com ação, porque a oração sem uma ação é mesmo que uma ilusão. E a palavra de Deus, ela tem que ser falada, ele, quando ele fala com a gente ativar essa palavra, porque não adianta nada eu estar falando aqui, ou eu estando aí, tem outro falando aqui. Às vezes Deus toca no nosso coração, nós até nos animamos, mas não aplicamos. Então Deus ele não quer isso, ele quer que a gente ouça e pratique, e ele vai dar resultado. E quando eu praticar e ter essas bênçãos como eu tenho, eu passar para outras pessoas, assim como eu estou fazendo aqui. Eu falei essa palavra que faz tempo que Deus me falou. Eu digo, uma oportunidade, eu vou pregar na igreja, porque a gente já viu, vocês aqui podem, eu também, ministração de várias pessoas através desse mesmo salmo. Mas nunca, querido, é a mesma coisa. Sempre Deus acrescenta ou tira alguma coisa. É com Ele. Quando eu subi aqui, vocês viram a oração que eu orei ali atrás. Senhor, que não seja eu, seja Tu. O que Tu acrescentar, queres, Tu acrescenta. E Tu, o que Tu queres que tire, que eu não fale para a Tua igreja, eu não falo. É porque eu sou a Tua boca. Isso é que um pregador ele tem que subir e pedir a Deus, e todos nós fazemos isso. É que não seja nós, mas o Espírito Santo que está dentro de mim se manifeste através de mim para vocês. Amém, queridos? Então nós temos que ter isso. É um alicerce. E vocês sabiam que o construtor da nossa casa espiritual, vocês sabem quem é? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele não é só construtor, não, querido. Ele é dono de nós. Ele é dono de nós. Ele nos comprou. Ele nos comprou. E não foi uma comprinha qualquer, não. Foi com preço altíssimo, um preço muito alto que ele pagou por mim e por você. Então, por isso que nós já temos que andar orgulhosos, de cabeça levantada, porque nós não somos uma casa qualquer, nós não somos, nós somos uma casa de muito valor. Jesus, ele deu o seu sangue para comprar a nossa liberdade, para comprar a nossa vida, para nos dar a oportunidade de vivermos uma vida, e a vida que ele deu não foi vida qualquer, queridos, ele deu vida e vida com abundância. Se nós não estamos tendo essa vida e vida com abundância, mais uma vez eu digo para nós, nessa noite, que é nós que estamos falhando, que o nosso Deus, como eu canto uma canção aqui, nosso Deus, ele nunca falha, a falha é nossa, é humana do homem, mas dele é perfeição.
Tá, querido? Então nós temos que ter cuidado. Quando ele comprou, ele nos restaurou. Ele colocou em nós uma coisa muito bonita, um ornamento majestoso ele colocou em mim e você. Uma coisa majestosa. Mas que é isso tão bonito e tão bom? Chama-se o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em cada um de nós. Amém, querido? Esse Espírito Santo, ele está. Tem muitos que dizem, o Espírito Santo, eu fiz um pecado. O Espírito Santo, às vezes, já vi falar que ele saiu. O Espírito Santo, ele não sai de nós, querido. Ele habita em nós. Agora, ele pode até, às vezes, não agir por alguma atitude nossa, mas ele não sai. Na hora que nós nos consertarmos, ele está dentro de nós. Ele é o nosso provedor, ele é o consolador que está com cada um de nós todos os dias. Então, queridos, é um privilégio para nós, né? Somos filhos, e não é filho qualquer, filho amados do Senhor. Então, ele habita dentro de nós. Não somos uma construção qualquer, somos o templo do Espírito Santo. Atenção, o templo do Espírito Santo. Está lá em Mateus 5, 13 e 14. Está lá que nós somos o templo do Espírito Santo. Somos os filhos amados, os abençoados, aqueles que têm o poder da herança do Senhor. Temos poder de, com a nossa palavra, com a nossa mão ungida, nós botarmos o inimigo para correr. A igreja, queridos, ela não é para ser oprimida. A igreja não é para viver abatida. A igreja é para viver de cabeça erguida. De cabeça erguida. Mas somos melhores do que eu? Não somos melhores do que ninguém. Mas que o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, na realidade, ele é nada mais, nada menos do que barro. Então não adianta a gente querer ser mais alguma coisa do que o outro. Sou mais do que o fulano, mais não, querido. O mais para Deus é o menos, é a mais humildade. É o mais da nossa, de haver um pouquinho de dinheiro a mais, ou ter uma sabedoria a mais, ter uma universidade. E tem gente que infelizmente ele coloca isso e às vezes corre atrás até dessas pessoas que tem um pouquinho mais. Mas Deus, ele não se agrada, que para Deus nós todos somos iguais. Não há mais e não há menos. Há homens e mulheres, pecadores, homens e mulheres que têm o poder de Deus, mas também têm a necessidade de estarmos com o Espírito Santo todos os dias. A necessidade de orarmos, a necessidade, Pai, de pedir misericórdia, a necessidade de todo dia sermos gratos por mais um dia. Pode dizer, eu não tenho nada para agradecer. Tem, querido, nós temos demais para agradecer. Nós temos uma vida, um sopro de vida. Nós temos uma família, nós temos uma casa. Todos aqui têm uma casa, têm uma família. Nós temos os nossos pés. Você já orou para agradecer pelos teus pés? Orei, mas eu queria um carro para andar. Não, tu já tem o teu carro natural, o pé. É a empresa, tem uma empresa que chama Pernada. Aí na Pernada vai embora. Queridos, então nós temos que ter isso, querido, agradecer por tudo nós temos que agradecer. Mas minha família não é aquela que eu queria ser lá naquela ali, daquela casa melhor. Queridos, você não sabe o que tem lá dentro. Às vezes nós queremos aquilo, você sabe que você é muito mais feliz, às vezes andando de pé, na Pernada, do que aquele que passa num grande carro, ou numa bicicleta, porque às vezes aquela bicicleta é tua, aquela moto que não é tão nova é tua. Aquele Fusquinha, a Fusca está, hoje não, o Fusca não é mais não, mas o Fiat, né, que está mais baixo, hoje o Fusca é da Elite, né? Fusca é Elite. Hoje, mas você passa com um carrinho daquele, mas é teu. Não é o do Corolla que está com um monte de promissória desse tamanho para pagar. Né? Ele não é dele, é do banco. É leasing, só emprestado. Na hora ele pode vir tomar. Às vezes tem deles que até esconde, passa dias, que é 3 parcelas eu acho que tomam.
Então nós não. Você tem um carro, só é teu quando está pago. Meu está ali, um carrinho é novo, mas é meu. Eu posso dizer, isso aqui é meu. Levo para onde, se eu quiser deixar ele aí dentro da lama, eu deixo. É meu. Ele não tem uma parcela. Tem uma moto lá em casa também, é minha. Ele diz, que ele não vende, não, deixa ela aí mesmo. Não roda, não, mas na hora que eu quiser rodar, ela está aí. Se eu vender, não adianta, que vão querer dar mixaria. A moto de 2017, ela está com 19 mil rodadas, graças a Deus. Mas a minha está lá. Tá, queridos? Então, isso para Deus, Ele quer isso de nós. Nós somos esse templo do Espírito Santo. Somos essa imagem, a semelhança do Senhor. Semelhança do Senhor. E Ele quer abençoar a cada um de nós. Ele abençoa, querido. É só nós colocarmos a nossa fé em ação, pedir a Ele todos os dias a misericórdia, pedir a Ele todo dia que Ele venha nos abençoar. E não abençoar, querido, nas tuas orações de agradecimento, nós oramos aqui também, somos intercessores, não peça só por você, não peça só pela tua casa, não peça só pela tua família, peça por essa gente que está ali na esquina, os bêbados, os doidos que estão ali, aqueles que estão querendo mulher ser homem, homem ser mulher. Queridos, eu tenho que pedir misericórdia de Deus por eles. Nunca faça chacota, nunca faça nada contra eles, que Deus, eles estão daquele jeito, mas Deus ama eles, embora abomine os pecados dele, mas ama eles. E nós temos que amar também. Ama os teus vizinhos, ora por eles. Aquele colega de trabalho que é ruim contigo, seja bom para ele, seja bom para eles, aqueles que te perseguem, mas como igreja não tenha medo não, que a igreja ela tem que ser perseguida. A igreja, Jesus foi perseguido, eu e você não somos melhor do que Jesus. Se ele foi perseguido, quem somos nós com essa nossa pequenez, querendo não ser perseguido? Nós estamos, querido, ainda numa passagem. O povo de Israel, eles saíram do Egito e foram a Canaã. Hoje nós estamos já acima de Canaã, nós estamos andando para chegarmos até a glória de Deus. E eu creio que esse é o final, tá, querido? Os sinais da vinda do Senhor Jesus já se mostram cada vez. Só não vê quem não quer. Não vê quem não quer. Agora, bem recente, nós vimos aí, em 6 meses, canto que não chovia, virou manancial. Canto que tinha muita água, virou seca. E Jesus falou que quando tivesse esses sinais, era para a gente atentarmos, porque a sua vinda estava próxima. E eu creio que é agora. Ele não está tão longe mais não, tá, querido? Então é hora de nós corrermos, é hora de nós pararmos até de brincar de ser crente. Até de ser crente. Porque nós sabemos que o nosso inimigo, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele é diabo e é sempre diabo. Mas nós temos que parar com isso. Tá, queridos? Então, que a gente venha dar valor a esse templo que Deus deu para cada um de nós. Então, falamos na casa espiritual, vamos à casa física. A casa física, querido, é a nossa construção, é a nossa casa, é o nosso lar, que nós temos. E todo homem ele tem um sonho de ter uma casa boa, um local onde ele habite, ele com a sua família. Isso é o sonho de nós, principalmente nós, homens trabalhadores. Nós temos isso. Quem paga aluguel, a gente sabe que é uma coisa ruim, mas a gente almeja e quer que Deus ele nos abençoe para a gente ter a nossa casa própria. Eu, muito tempos atrás, eu paguei aluguel. Hoje eu tenho a dádiva de ser inquilino. Eu tenho umas coisinhas lá porque eu alugo. Mas, queridos, essa casa física nossa, ela tem que ser uma casa diferenciada no bairro. Ela tem que ser uma casa diferenciada onde a gente mora, na comunidade onde a gente mora. Nessa casa, querido, ela não pode haver contenda. Ela é a habitação nossa e do Espírito Santo, que somos nós, não somos qualquer um. E que Jesus, ele faça morada dentro da nossa casa. A nossa casa, querido, não pode ver
não pode se ver ninguém olhar e ver contenda, briga, marido com esposa, filho com filho, irmão com irmão, aquele negócio, não pode haver dentro da nossa casa. A nossa casa é uma casa de paz. A nossa casa, ela tem que ser luz para que o mundo veja, não para engrandecimento nosso. Tem muita gente que tem uma coisa de falar, eu não gosto desse termo, assim é eu mesmo, que o casal tem que estar brigando. Eu nunca tive esse conceito na minha vida. Eu nunca tive, eu não sou melhor do que ninguém. Eu nunca tive, porque o casal não tem que estar brigando, não. O casal não tem que estar brigando. Tem alguma coisa que se discute que não é? Tem, mas briga para mim é briga como eu já vi. Batendo um outro, dizendo os palavrões de desrespeito, isso não tem que ter, querido. Porque o inimigo que vem querer dentro da nossa casa, ele é o nosso inimigo, é o maligno, é o diabo, é esse que vem. Mas nós não. A nossa esposa, os esposos, eles não são inimigos, querido, eles são amigos, são irmãos, são pessoas que estão naquela casa ali querendo edificar, querendo amanhã deixar uma herança para os filhos. Mas é isso, se não, queridos, isso não é casamento. Se você tiver um casamento desse jeito, não conheço nenhum de vocês. Parem com isso, porque não é de Deus. De Deus ele não se alegra. Mas tem tempo para brigar, queridos, vão ter tempo para sonhar, de fazer projeto de vida, vão ter tempo para isso. Se não tiver, vão namorar. Amém? Então, que Deus ele abençoe a vida de cada um e que acabe com isso. Querida, a nossa casa ela tem que ser uma habitação sagrada, não é para ver nenhuma contenda, nenhuma arenga, nenhuma discórdia, mas ela é para ser vista através de uma habitação do Espírito Santo de Deus e de paz dentro da nossa casa. Se não tiver isso, não é de Deus. Amém, querido? Então mude isso. Se tiver, mude em nome de Jesus. Tá? E quem pode mudar? Vocês mesmos. São adultos, né? Eu não gosto de ver casal de criança, né? Eu não gosto de ver crianças namorando, que eu fico para que Deus, querido, lá em Eclesiastes ele fala que tudo há tempo, e o tempo para a criança, para mim é duas coisas: estudar e brincar. Brincar de namoro é fogo, é um fogo, querido. É um fogo que pode queimar e vai ter uma grande consequência aí que alguém vai pagar. Então alguém vai morrer, tá? Que o incêndio vem, tá, querido? Vocês estão sabendo disso, aí os mais velhos com certeza. Então vamos para a segunda coisa que Deus ele quer, ele falou para mim através desse salmo. Só o Senhor tem o poder de guardar, só Ele tem o poder de nos guardar. Ele diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela, como nós lemos aqui, né? Se o Senhor não guardar. Queridos, hoje nós estamos num período de tanto coisa de violência, né? Tanta violência. É violência em todo canto. É uma cidade bem pequenininha, mas já há violência. Então, nós temos que ter esse cuidado. Peça em oração todos os dias pela sua vida. E hoje muitos saem para trabalhar, até na nossa própria cidade, não sabe se volta. Ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma coisa absurda, né? Onde de repente não havia daquela ali tão grande, é só Deus ali, queridos. Só Deus. O cara pula no meio da rua com a metralhadora atirando. Lá no Rio de Janeiro é bala de morro abaixo, bala de morro acima. E aqui lá morre um. Mas que Deus é muito misericordioso. A bala de fuzil, queridos, ela faz um estrago muito grande e vai muito distante. E Deus, aqui lá morre uma criança, morre um trabalhador. Mas com tudo isso, pode ver, você olhando espiritualmente, tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus ali. Então, nós temos que ter o cuidado. Só o Senhor é o nosso protetor, né? Ele é que nos dá e nos guarda.
e nos dá livramentos, querido. Nós temos livramentos que muitas vezes nós nem vimos. Nos livramos no trânsito. Você sabia que um dia desse eu estava pensando por esquecer uma coisa. Eu saí de casa e voltei porque tinha esquecido. Eu digo, meu pai, a gente reclama, né? Murmura, que eu esqueci, fica com raiva. Mas é o Senhor trabalhando. Você sabia? Quer ver o Senhor trabalhando? Porque ali na esquina eu ia ter um acidente. Ali na esquina alguém podia te fazer um mal. E Deus, com a sua boa e santa mão, Ele nos livra desse acidente ou dessa causa. Então, querido, nós temos que ter cuidado. Então, temos que pedir a Deus sempre a segurança. E a segurança chega e Ele nos livra de muita coisa. Nós temos que pedir tudo a Deus em oração. Em oração, todos os dias, em nome de Jesus. Todo dia nós temos que pedir. Amém, queridos? Vamos para a terceira lição. Só Deus tem o poder de manter. Deus é Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso mantenedor. Ele é que nos dá o pão de cada dia. Mas o meu foi o que comprei. Mas Ele te deu o emprego para tu arrumar esse dinheiro para tu comprar. E esse pão, querido, ele tem que ser honesto. Na nossa casa, como eu disse, a casa física, ela não pode entrar nada errado, querido. Não pode entrar nada errado. Não compre coisas que você não sabe de onde vem. Não compre ilícito, porque quem compra isso, tu está também sendo criminoso. Então não compre, não deixe que entre na tua casa. Eu sou crente, mas no final de semana na minha casa vai um monte de gente beber com cerveja, com tudo. Querida, aí quando as pessoas vão ver lá, um exemplo, o templo do Espírito Santo está misturado com algo que não agrada a Deus. Não agrada, então não, querido. Eu quero ir beber lá, não, meu irmão. É um irmão seu. Meu irmão, faça o seguinte, vá ali no bar. O bar é uma edificação que foi feita ali para beber mesmo. Vá lá, beba lá. Aqui em casa não tem. Você quer ir fazer alguma coisa e não pode. Aqui lá você pode. Aí vá. Lá tem alvará de licença. Tem tudo, tem uma estrutura. Aqui em casa não tem uma estrutura. Porque não cabe duas coisas. Não pode ter a luz e não pode ter as trevas. No mesmo local, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E espiritualmente é do mesmo jeito. Então não pode vir o diabo e Deus na nossa casa. Ou um ou outro, tá, querido? Então nós temos que ter o cuidado. Porque Deus, Ele quer que a gente ande no caminho certo. Ele não quer nada que venha nos prejudicar ou nos comprometer. Tá, querido? Então nós temos que ter esse cuidado, né? A edificação e manutenção de nossas casas, elas são feitas pelo Senhor Jesus, através da palavra dele, de oração e ação. Nós temos que ter isso, a nossa casa só é edificada com isso. Então, querido, nós não temos que pedir a Deus coisas que não nos edifiquem, né? O desejo do Senhor é que porque Ele nos dá provisão. A provisão nós temos que receber dele. Somente Ele pode fazer essa manutenção. E a manutenção da nossa casa, ela só é feita através de Jesus. A casa a gente constrói, uma casa física. Mas assim como a casa física, ela precisa de uma manutenção, você pode fazer uma casa bonita. Eu vi ela casa com forro de gesso, mas tu tem que ter cuidado. E não é só o forro de gesso, ela fica tão bonita, mas tu tem que ter muito cuidado com as goteiras, porque senão derruba o gesso na tua cabeça. Não tem que a casa... E no espírito é a mesma coisa. Nós temos que ter uma manutenção. Qual a manutenção? Oração e leitura da palavra. Essa é a manutenção que nós temos que ter na nossa vida. Querido, o crente que não ora, o crente que não lê a palavra, queridos, é a mesma coisa que um casal que não conversa. 50% desse casamento, eu lhe digo com certeza, ou dessa alma que não busca Deus e não ora, está comprometida.
Então mude. Se você tem um casal, você não conversa, não tem diálogo, então pode cuidar que isso vai trazer consequência. E não demora não, querido. Não demora. O casal tem que conversar. Amém? E aí nós com Deus, nós temos que conversar. Quando eu me chego a Deus, Ele se chega a mim. Qual é a intimidade que eu tenho com Deus? Somente e unicamente através da oração e da palavra. Quando eu oro, estou falando com Deus. Quando eu leio a palavra, Ele fala comigo. E a palavra dele é cheia, querido, de tudo aquilo que tu possa imaginar. Tudo aquilo que tu está imaginando aí, hoje eu estou imaginando aqui uma coisa. O pastor lá falou que tudo Deus fala comigo. Abre a Bíblia e depois tu me fala. Pastor, o senhor estava certo. E Deus falou comigo.